Eu vou pedir aqui, deixa eu ver, eu pedi ao Carlinhos para orar. Carlinhos, ora por nós aí, por esse tempo. Abre teu microfone e solta a voz aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer porque nós temos o privilégio de estar juntos hoje, mesmo à distância, mesmo usando a tecnologia para isso. Mas nós temos o privilégio de nos unir, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, para ouvir Tua voz, para receber instrução do Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, dirige esse momento, dirige essa reunião, nos conduz em tudo, inspira Fonseca, abre seus ouvidos, a nossa mente, libera o nosso espírito, Senhor, também, para entender com clareza tudo aquilo que o Senhor tem a falar a nós. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de servi-lo, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ser chamados pelo Teu nome. É grande privilégio para cada um de nós e por isso nós te agradecemos e rogamos a Tua bênção sobre nós, Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, queridos, sejam todos bem-vindos. Eu até acredito que o estudo é mais uma santa desculpa para nós podermos nos ver, estar juntos nesse canal, essa nova modalidade que a igreja tem, de modo geral, a igreja no Brasil e fora, né, tem adotado. E eu volto a dizer que, como um bom baiano do Paraguai que eu sou, o ideal é o cheiro, né? A gente poder dar o cheiro um no outro. E daqui a pouquinho nós vamos poder desfrutar disso, experimentar, cada um na sua localidade, dentro daquilo que Deus tem separado para nós como corpo de Cristo, como igreja. E o objetivo que nós temos, né, nesse tempo, às sextas-feiras, nesse horário aqui, é a gente trabalhar um pouco fundamentado ali em Efésios capítulo 4, onde todos conhecem o texto, né, o livro de Efésios, que traz para nós assim, um mapa da vida da igreja, daquilo que Deus planejou para a sua igreja. E nós vemos aqui em Efésios 4 aquele contexto em que Paulo escreve, a partir do verso 11, e ele diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Só abrindo um parênteses, lembrando a todos a necessidade de você ter aí um material de anotações, você anotar os textos que vamos citar, e depois você, como um aluno aplicado, ser como aqueles lá de Bereia, eles não se contentavam apenas em ouvir o ensino, mas eles conferiam também. Não quero animá-los a fazerem isso. E Efésios 4 aqui, conforme Paulo deixou registrado, Deus concedeu os ministérios na vida da igreja com a finalidade, né, com o entendimento, com a visão, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se nós formos, eu sempre gosto de fazer a leitura desse texto de trás para frente. Quando você pega aqui a edificação do corpo de Cristo, no verso 12, assim, a edificação do corpo de Cristo virá com o serviço desempenhado por todos os santos, devidamente aperfeiçoados pelos ministérios que Deus concedeu à igreja. Então, nós precisamos identificar esses ministérios e serviços no corpo de Cristo
e nos sujeitarmos à ação ministerial conjunta desses ministérios, que só assim que vai acontecer esse aperfeiçoamento. A igreja, ao longo dos anos, ela sempre teve em evidência o ministério pastoral, né? Nós vemos na década de 80, década de 90, onde tinha aqueles ministérios evangelísticos, né? Aqueles teleevangelistas que começaram a surgir. E o ministério evangelístico, naquela ocasião, ele teve muita evidência, mas ele atuava de uma forma muito isolada, muito sozinha na vida da igreja. E depois nós vimos um surgimento mais de um aspecto ministerial pastoral, onde a figura do pastor, ou do ministério pastoral, passou a ter uma evidência. E a gente vem havendo, né, esses ministérios trabalhando de forma muito isolada na ação do ensino da vida da igreja. E desde a década de 80, no final dos anos 87, mais ou menos, especialmente nós, no nosso ministério, Franco, eu, o Presbitério do Rio de Janeiro, nós passamos a ter uma influência, um conhecimento, uma influência de outros ministérios, apostólico e profético, e de mestre, que na época não era muito visível na vida da igreja, no corpo de Cristo. Então, pela graça de Deus, nós começamos, então, a não só experimentar, como também receber esses ministérios que surgiram na nossa vida como igreja e vem, então, contribuindo para o aperfeiçoamento das nossas vidas. A palavra, no verso 12, aperfeiçoamento, ele é uma palavra que vem do verbo catartizo. E aqui, aperfeiçoamento é o verbo, a palavra que é o reto ordenamento dos santos. O verbo catartizo, ele tem esse significado, esse entendimento. É equipar os santos. Então, Deus concede os ministérios apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre, que estão registrados no versículo 11, com a finalidade do reto ordenamento dos santos, para que esses santos desempenhem o seu serviço. Desempenhar o serviço para quê? O texto segue dizendo, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados, né, de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, você vê que a ausência da ação desses ministérios na vida da igreja não produz a maturidade, não produz o crescimento que procede de Deus. Então, você vê a importância desses serviços na nossa vida. E o tema que a gente está abordando, ele não é um tema meu. Uma coisa que eu tive revelação e comecei a fazer, até porque eu não tenho essa carga, essa graça de receber essa revelação. Eu fiz alguns apontamentos, alguns escritos, que se tornou numa apostila, e ao longo dos anos eu tenho ministrado esse conteúdo para a igreja. Lá no Rio de Janeiro, eu, de vez em quando, fazia um seminário com as pessoas, alguns irmãos, como esse trabalho que estamos fazendo agora, dentro da carga ministerial que eu acredito que Deus me confiou. E que os irmãos
reconhece na minha vida. É uma carga mais voltada para o evangelismo. E dentro desse contexto, é que surgiu essa ideia de, nesse tempo, esse tempo aí de pandemia, onde tem servido para refletirmos em várias coisas, eu tenho um entendimento que virá um tempo de muita colheita na vida da igreja. De um trabalho de resgate, um trabalho de acolhimento, né, às pessoas. E esse acolhimento, esse resgate, nós precisamos estar preparados, equipados, dentro da visão evangelística, de como proclamar o evangelho a essas pessoas. Porque nós não podemos cair no erro de simplesmente trabalharmos um aspecto social da igreja, que é necessário, sem trabalhar o fundamento que não só vai levar a comida, a ajuda para a pessoa, dentro das suas necessidades até de alimento, mas também da sua alma. E a única coisa que pode dar vida ao homem é o Evangelho. É a palavra de Deus. A gente pode até desenvolver um trabalho social, a gente pode até desenvolver atividades sociais, onde vai atrair as pessoas, mas atrair essas pessoas e não dar a elas o que de fato elas necessitam para poder mudarem de vida e conhecer o real propósito que Deus tem para a sua vida, não faz sentido. Não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é cooperar com a missão que Jesus veio cumprir na Terra. Jesus veio ao mundo para salvar o homem. Mateus capítulo 1, verso 21, ele diz, ali, quando o anjo conversa com Maria, ele fala que ela conceberia um filho e o nome dele seria Jesus, pois ele viria para salvar o homem do pecado. Então, essa foi a missão de Jesus. Jesus veio para salvar o homem do pecado e recolocar esse homem de novo no propósito eterno que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. E os santos, que são aqueles que já nasceram de novo, são aqueles que já estão em Cristo, eles precisam entender o seu trabalho, o seu serviço de cooperação na edificação da igreja, na edificação do corpo de Cristo. Então, a proclamação do Evangelho é que vai dar a oportunidade ao perdido dele se reencontrar com o propósito. Ele se reencontrar com o motivo pelo qual Deus o criou. E aí sim ele passa a ter vida. A vida só em Cristo. Na semana passada, Franco abriu aqui o nosso tempo, nos falando do que não pode faltar na nossa pregação. Seria a minha terceira abordagem com vocês, mas Sérgio Franco já antecipou, já adiantou. Eu devo só dar algumas pinceladas, confirmando aquilo que ele disse e nos ensinou através da palavra. Bem, é importante entendermos que a missão é de Cristo. Nós somos trabalhadores, cooperadores com Cristo. Então, a missão ela não pode ser feita do nosso jeito. Ela tem a sua forma certa de ser feita. Você olha isso no Antigo Testamento, por exemplo, quando Moisés estabelece, edifica o tabernáculo, você identifica no capítulo 39, 38, 39 e 40 de Êxodo, que Moisés, tudo que ele fez, em cada versículo dos capítulos citados,
No final de cada versículo está escrito assim: fez Moisés conforme o Senhor lhe ordenara. Então, nada que Moisés fez na construção do tabernáculo, ele fez por uma ideia dele. Deus falava com Moisés, ordenava Moisés, e Moisés fazia conforme o Senhor lhe ordenara. Você vê, ele diz lá que a cortina do tabernáculo era de azul púrpura, segundo o Senhor ordenou a Moisés. Então, nós não podemos também trabalhar na edificação agora deste novo tabernáculo, que somos nós, também fazendo de qualquer maneira. Então, Deus tem um padrão, e nós precisamos seguir esse padrão e ver, assim, a obra de Deus ser edificada. Muito bem. Dentro desse contexto, eu queria lembrar vocês, faz parte desse estudo, que Deus, desde o início, ele tem um propósito. Tinha e tem um propósito. Você vê que quando Deus cria o homem, ele fala no Gênesis: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Nós vemos aqui esta ordem de forma repetida em Gênesis. Isso em Gênesis 1, Deus disse isso para Adão: crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Isso no capítulo 1. No capítulo 9, você vê Deus repetindo a mesma ordem quando ele fala com Noé. Não é o Noé nosso aqui, né, que está aí, mas o Noé da Bíblia. E ele fala no capítulo 9, no verso 1, ele diz: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Você vê que a visão de Deus é envolver a família. Não é apenas o patriarca. Ele envolvia toda a família. Disse Noé a seus filhos. Perdão, disse Deus a Noé e a seus filhos: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Gênesis 9. Gênesis 12, Deus aí já fala com Abraão. Gênesis 12, verso 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação. Então você vê que o contexto de Deus no Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 12, ele mantinha o mesmo propósito. Agora, uma curiosidade aqui, histórica, é que de Gênesis 1 a Gênesis 9, se passaram aproximadamente 500 anos. Perdão, 1.500 anos. E de Gênesis 9 a Gênesis 12, mais 500 anos. Então, em 2.000 anos, Deus manteve-se falando a mesma coisa. Então, quando Deus fala a mesma coisa, é que ele está chamando a nossa atenção. Ele tinha um interesse de que as famílias pudessem crescer e multiplicar. Nós que vivemos o reino de Deus, o evangelho do reino, durante muito tempo a gente tem trabalhado muito no aspecto da unidade da igreja e da qualidade, ou na ordem certa. A gente tem trabalhado mais o aspecto da qualidade e da unidade. Qualidade você pode também traduzir por santidade, certo? E unidade, unidade. Então, nós do Evangelho do Reino, a gente trabalha muito esses dois aspectos. E a gente ignora que o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos. Não são poucos filhos. E, às vezes, a gente recua e não desenvolve um entendimento de trabalharmos também no aspecto da quantidade, não por números apenas. Embora, quando você tem um entendimento e uma visão numérica espiritual, não é um problema, porque Deus
ele, aqui nesses 3 textos aqui, e contextos, porque os 3 textos, eles falam do mesmo contexto, Deus está olhando para números. Ele está olhando para a quantidade. Né? Abre parênteses aqui, até uma brincadeira que uma vez fizeram, é assim, Deus gosta tanto de números que ele deixou um livro chamado Números. E é fato. Nós precisamos olhar para o propósito eterno não apenas com uma visão da santidade e também da unidade, que são pilares dentro do propósito. Mas nós precisamos também abrir os nossos olhos que há uma multidão de gente que Deus quer alcançar, porque Deus é amor. Por que Deus quer a quantidade? Deus quer a quantidade porque Deus é amor. E agora, da onde virá essa quantidade? Deus quer ter uma família. Nós sabemos disso. E quantos filhos? Muitos filhos. Não são poucos filhos. Mas note bem, isso vai fazer uma grande diferença. Filhos. Não pode ser crente, evangélico, gospel. Tem que ser filho. Sabemos que em Gênesis 3, do verso 1 a 7, está um registro da queda do homem, do pecado do homem. E esse pecado do homem, por um tempo, ele acabou comprometendo esse propósito de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. E o homem, com o pecado, ele perdeu essa qualidade, ele perdeu essa santidade. Eu até acredito, de certa forma, que às vezes a ausência do crescimento numérico, a ausência do crescimento de filhos na vida da igreja é porque realmente ou a santidade ou a unidade estão comprometidos. E às vezes não há um crescimento numérico de filhos. Há um crescimento numérico, não de filhos, na vida da igreja, na sua forma geral. Há um crescimento numérico de crentes, né? Apenas de crentes, e não de filhos. Então, é muito importante nós entendermos, dentro desse aspecto do propósito eterno, que Deus olha mais para o número. Deus não colocou você morando numa rua com vizinhos. Deus não relaciona você com pessoas no seu dia a dia à toa. Nós temos que ter uma visão, andar nas ruas, viver a nossa vida com o olhar colocado nessa multidão de pessoas que, se ela morrer daqui a 5 minutos, sem Cristo, ela estará indo para o inferno. Ela estará vivendo eternamente sem a oportunidade mais de fazer parte da família de Deus. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender esse propósito, que desde o início Deus nos convocou e nos chamou para que possamos participar. Com o pecado do homem, nós sabemos que o homem ele se tornou inútil ao propósito, né? Porque todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis. Romanos capítulo 3, verso 12. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, quer dizer que toda esta multidão de gente está perdida. Ela está vivendo uma vida de inutilidade, porque a vida dela não está de acordo com o propósito que Deus estabeleceu. E daí é importante nós entendermos que essa população que não conhece o Senhor, ela caminha para a perdição total e eterna. E isso tem que, amado, mexer com o nosso coração. Deus não desistiu do seu propósito. Nós sabemos disso. Ele é amor e deseja salvar o homem.
trazê-lo de volta ao seu propósito. E para isso enviou seu Filho Jesus, que morreu pelos nossos pecados e pelo pecado de toda a humanidade, pagando assim sua dívida, proporcionando ao homem o retorno à comunhão com seu Criador, a comunhão com seu Pai. E depois disso, depois da vinda de Cristo, ele enviou o Espírito Santo, que veio habitar em nós, né? Veio para nos orientar e nos guiar e convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Ou, conforme está na Bíblia, do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles que foram convencidos pelo Espírito, Deus os chamou e os comissionou para anunciarem as boas novas, que é o Evangelho de Cristo. E aí não pode ser qualquer evangelho, tem que ser o Evangelho de Cristo. E para que o homem volte a fazer parte do propósito de Deus, é necessário que ele se arrependa. É o que eu falei, estava falando ainda há pouco. Porque às vezes as pessoas vêm por uma chamada social, né, para atender uma necessidade pessoal, mas ela não é colocada de frente com a realidade que ela tem, que é o Evangelho, que é o senhorio de Cristo. Então, para que o homem volte a fazer parte desse propósito, é necessário que se arrependa, creia no Evangelho, invoque o Senhor, porque conforme está escrito em Romanos 10, 13, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas agora tem uma pergunta. Como, pois, invocarão aquele em quem eles não creem? Como eles poderão invocar? E como eles crerão naquele de quem nunca ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem proclame? E como é que eles pregarão se não forem enviados? Então, nós precisamos entender bem e ter resposta a essas perguntas. Então, Jesus, após a sua ressurreição, nós sabemos, ele apareceu aos seus discípulos e ele deu uma direção, ele deu uma ordem. Ide e pregai o Evangelho. Essa foi a ordem de Jesus. Jesus, na vida do Espírito Santo, na nossa vida, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos enviou para podermos anunciar a essa geração, a essa nação perdida, que está caminhando a toda velocidade para o inferno, ou já está vivendo no inferno, e ele nos chama, nos comissiona e nos envia. Marcos capítulo 16, é um texto conhecido pela maioria, versos 14 a 18, quando Jesus, ali após ter ressuscitado, ele ordena aos seus discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer está condenado. E ele nos deu, inclusive, condições de nós irmos na autoridade no nome dele para expelir demônios, para curar enfermos. Tudo isso com o objetivo de quê? De pregarmos o Evangelho. De levar a essas pessoas a verdade que liberta. O querigma de Deus, conforme Franco nos falou semana passada, a verdade de quem é Cristo. Por isso a importância de nós conhecermos a Jesus, termos nossa experiência pessoal com Ele, não ficarmos na aba, na dependência pastoral ou de qualquer pessoa.
buscarmos ter essa experiência com Cristo. E aquele que ainda não teve, aquele que ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, ele precisa ter essa experiência de conhecer o Senhor, para poder falar, inclusive, com autoridade da vida de Cristo. Então, finalmente, Jesus apareceu aos seus discípulos, quando eles estavam à mesa, censurou, inclusive, a incredulidade. Você pode ver aí em Marcos, capítulo 16, Jesus censurou a incredulidade que eles tiveram ali naquele contexto, e a dureza do coração. E aí eu acredito que Jesus estava fazendo uma referência lá dos dois a caminho de Emaús, né? E não só deles dois, mas toda a dúvida que os discípulos tiveram quanto à morte e à ressurreição de Cristo. E Jesus, então, censura, mas eu acho muito tremendo que no segmento do texto, Jesus, mesmo censurando a dureza e incredulidade deles, Jesus fala para eles: vão e preguem o Evangelho. Olha a coisa tremenda. Então, Jesus confrontou eles, amou os discípulos incrédulos e duros no coração para crer. Acredito que eles ali tiveram uma revelação de tudo aquilo que Jesus havia dito a eles, e mesmo assim Jesus conta com eles para que eles continuem na missão, em pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é tremendo. Então é muito importante essa introdução que eu estou fazendo, né? Abordando o propósito eterno, porque a minha esperança é que o Espírito Santo nos ilumine e nos mostre que o propósito eterno de Deus ele é composto de uma família, fala da unidade, de muitos filhos, fala da quantidade, e nós não podemos, como é que eu posso cruzar os nossos braços, nós não podemos ficar parados, nós não podemos estar satisfeitos com os irmãos que nós já temos, quando há muito mais gente perto de nós, próximo a nós, que está caminhando para o inferno. Pode morrer amanhã. E nós não anunciamos, nós não proclamamos. Faz parte do propósito eterno, querido. Uma família de muitos filhos. E nós precisamos ir atrás desses muitos. Você vê que, eu estou falando do Gênesis, mas você vê que lá no Apocalipse, ele fala de onde é esse povo que está vindo, essa multidão de gente. Ele fala, são aqueles que estão vindo de toda tribo, povo, língua e nação. Isso fala de multidão, isso fala de muita gente. A minha oração aqui em São Bernardo, por exemplo, eu sempre oro a Deus assim, eu quero ver 900.000 pessoas servindo a Cristo em São Bernardo do Campo, que é o número da população da minha cidade. Esse é o meu alvo de oração. Eu não oro a Deus só por alguns. É claro que não dá para citar os 900.000 nomes, mas eu tenho uma lista de oração com nomes de pessoas. Eu vou depois mandar para vocês um cartão pelo WhatsApp, vou mandar para vocês um cartão como sugestão de ajuda a vocês, de vocês relacionarem ali pelo menos 5 a 6 pessoas que não são cristãs, que você conhece. E ali tem tarefas de jejum, de oração, de clamor, pedindo a Deus uma oportunidade de você estar com essas pessoas, e eu vou explicar com mais detalhe depois, para você testemunhar de Cristo. E você ver o milagre de Deus, de você ser um instrumento dele na mão do Senhor para saquear o inferno e povoar o céu. Tirar das garras de Satanás a criatura criada com tanto amor e carinho que hoje está
presa no pecado, presa no engano, presa nas garras do inferno, nas garras dos demônios, onde Jesus chamou você, chamou a mim, para pôr em liberdade essas pessoas. Então Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós sabemos que esse mandamento ele está dentro de um contexto sinótico, né? E o que é contexto sinótico? É a soma do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Esses três evangelhos são sinóticos. Eles não atuam individualmente. Para você ter uma compreensão, entendimento do que esses evangelhos, ou cada evangelista quis dizer, você precisa somar os três. Estou falando de uma maneira muito simples, para que todos entendam. Então, a obra de Deus, a missão de Deus, não é apenas... Como é que eu posso dizer de maneira a não te confundir? Vamos ver. Porque nós temos falado muito sobre fazer discípulos. E de fazer discípulos. Mas fazer discípulos começa, mano, com a pregação do Evangelho. Porque para você fazer discípulo, você tem que ter uma pessoa convertida. Porque não se forma um discípulo que não é convertido. Aliás, se não é convertido, não é um discípulo. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles somam os três evangelhos e nos dá um entendimento da missão que Jesus deu. Então, ide pregai, ide fazei. Marcos fala ide pregai e Mateus fala ide fazei. Então, a obra, dentro do propósito eterno, a obra de fazer discípulos compreende na pregação do Evangelho para fazermos discípulos. Fazemos discípulos pregando o Evangelho. Uma coisa não dá para desassociar da outra. Amém? Então, quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, é a mesma ordem que ele deu, ide fazer discípulos. Então, pregamos o Evangelho para poder fazer discípulos. E aí nós já sabemos, quem crê e for batizado, será salvo. E quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A palavra ide, no grego, que é o original, o Novo Testamento, foi escrito no grego, é uma palavra grega que quer dizer indo. Então, ide é indo. Indo aonde? Indo à padaria. Você prega o Evangelho. Indo à farmácia. Indo à faculdade. Indo ao meu ambiente de trabalho. É isso que Jesus está dizendo. Evangelismo, amado, não pode ficar no campo de uma agenda. Dia marcado, hora marcada, lugar marcado. Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer assim. Podemos nos organizar assim. Mas evangelismo tem que ser estilo de vida. Por isso que o verbo usado é indo. Então, por onde você for, você deve estar sensível e atento às oportunidades que você vai ter, às circunstâncias que você vai viver, o contexto, conforme o Franco falou, que o evangelismo tem que ter um contexto, o contexto em que você estará vivendo, para que você não perca a oportunidade, para que você seja oportuno, conforme nos orienta na palavra. Pregar o evangelho, quer em tempo ou em fora de tempo, ou seja, aproveitando as oportunidades que a vida nos dá de anunciar o evangelho, porque você não sabe
se você vai ver aquela pessoa outra vez. E muitas das vezes Deus, que sabe, ele coloca aquela pessoa no teu caminho, justamente porque ele sabe que pode contar contigo. Então, indo a palavra. Esse verbo está no imperativo. É uma ordem. Nós não temos escolha. Você vê que quando nós não estamos um coração alinhado com o propósito, com a nossa mente alinhada com o propósito, a gente sai vivendo o nosso índole conforme todo mundo ou a maioria das pessoas vivem. Vou fazer uma pergunta. Vamos ser sinceros. Você, quando vai à padaria, você vai à padaria fazer o quê? Você vai comprar pão ou você vai para se encontrar com o padeiro? Nós vamos comprar pão. Mas isso tem que entrar em nós de maneira que você não vá mais à padaria somente para comprar pão. Porque comprar pão fala de você ir em busca de atender a sua necessidade. Mas quando o propósito eterno está dentro do nosso coração, está tomando conta do nosso pensamento, da nossa vida, você fica aguardando uma oportunidade. Nós não vamos à padaria para encontrar com o padeiro. Nós vamos à padaria para comprar pão. Você, quando vai ao açougue, você vai fazer o que no açougue? Agora ficou fácil. Agora a colinha ficou fácil. O fato é que nós precisamos desenvolver um entendimento e um coração tão alinhado com o propósito eterno de Deus, de uma família de muitos filhos. Isso está tão alinhado dentro de nós que a gente deve ir ao açougue não para comprar carne, somente. Nós temos que ir esperando uma oportunidade de nos encontrarmos com um açougueiro ou, quem sabe, alguém que foi lá para comprar carne. Porque a fome que nós temos na vida, ela deve ser encarada como algo que Deus colocou em nós para promover encontros. Não apenas para comer. A fome dentro de casa, ela deve ser uma oportunidade que a gente tem de sentarmos à mesa e desfrutarmos da comunhão uns dos outros. E não apenas para comer. Isso é importante, isso está encarnado em nós. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa mentalidade, essa mente, porque essa é a mente de Cristo. Você vê que Jesus, na hora da comida, os discípulos chamando ele, mestre, vamos comer, o senhor já está há muito tempo. O que ele falou? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não se preocupava nem onde ia reclinar a cabeça, ele não tinha preocupação onde ele ia dormir, não tinha preocupação se ia comer, se não ia comer. Fonseca, eu acho que isso é muito radicalismo. É mesmo, eu concordo. Para quem está vivendo uma mente, ainda que não está absorvida pelo propósito eterno, pela missão de Jesus na nossa vida, isso é um certo radicalismo mesmo. Eu não tenho dúvida. Jesus, ele nos deu uma ordem imperativa. Você não tem escolha, querido. Você não tem escolha. Você vai precisar alinhar teu coração, tua mente, teus pensamentos, tua consciência, mais do que a mente, porque talvez a palavra mente aí tenha uma associação um pouco deturpada. Vou falar consciência. Desenvolver a tua consciência dentro do propósito, alinhado com o propósito que Deus tem. E aí você vai ver que isso vai começar a crescer dentro de você, vai começar a despertar em você uma veia evangelística de proclamar, de testemunhar, nós vamos falar sobre isso, de, como embaixador de Cristo, representar o reino de Deus na terra.
O que eu quero te lembrar é que você não faz parte desse mundo. Você é um ET. Você é um extraterrestre. Tá? Nós somos extraterrestres. Nós não pertencemos a este mundo. Está explicado por que você tem a orelhinha desse jeito aí? O zoinho torto igual o meu? Você é um ET. Então, nós não podemos continuar vivendo aqui como se nós fôssemos daqui, porque nós não somos daqui. Nós pertencemos a uma outra nação, a uma outra pátria. Nós somos agora cidadãos dos céus, do reino de Deus. Nós estamos aqui para anunciar, proclamar. Nós estamos aqui para levar a vida de Deus àqueles que estão sem vida. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos. E proclamar que Jesus reina. Aleluia. Não é uma escolha. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Dia a dia. No grego, o verbo aparece dando o entendimento de quê? Indo. É uma vida. Por isso que eu falei, não é um dia, uma hora, um lugar marcado. Volto a dizer, não que não possamos fazer isso, nos organizar para isso, sim. Mas isso precisa ser um estilo de vida de todo discípulo de Jesus Cristo. Anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fazemos parte de um grande propósito. De um propósito mais lindo, mais emocionante, se você também quiser considerar isso. Do propósito verdadeiro que Deus estabeleceu para a raça humana. Não é apenas para alguns, é para a raça humana. Ai, glória a Deus. Para a raça humana. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo. Então, nós que temos o entendimento do propósito eterno, precisamos incorporar, precisamos agregar esse valor, esse aspecto numérico, quantitativo. Não devemos ter medo disso. Não devemos, sim, fazer números, pensar em números como fundamental para nós. Não. Mas uma visão plena, completa. Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Precisamos trabalhar esse aspecto do propósito eterno. E com essa graça de Deus na nossa vida, nós vamos contribuir com nossos irmãos, nós vamos contribuir com a nossa cidade, nós vamos contribuir, sim, anunciando. E quanto mais anunciar o Evangelho, quanto mais proclamar Jesus, mais oportunidade as pessoas terão de conhecer o verdadeiro amor, o genuíno amor, que transforma e faz da pessoa sair da estatística daqueles que irão perecer eternamente no inferno. Deus possa nos ajudar. Essa é a minha introdução dentro desse tempo que nós vamos ter aqui. Faltam mais 2 semanas, 3 semanas, esse mês fomos privilegiados, né? Serão mais 3 sextas-feiras, se não me falha a memória. E eu pretendo, se Deus assim me permitir, me der graça, semana que vem, nós vamos continuar com esse tema, fazendo uma abordagem técnica do que a Bíblia fala que nós somos e como nós podemos desenvolver cada característica do que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos testemunhas, somos proclamadores, somos embaixadores do reino de Deus. Nós não somos pouca coisa, não. Nós somos muita coisa nele, em Cristo. Que Deus nos fortaleça, Deus nos ilumine cada vez mais. O nosso tempo aqui, eu acredito que foi satisfatório. E se Deus assim permite, peço que vocês orem, né? Estejam aí
orando por mim também, para que me dê sabedoria para seguir. Amém? Amém, Danilo? Carlinhos, Noé, Silvano. Deu na tampa aí? Os pastores querem falar algo? Amém, Fonseca. Eu me lembrei só de uma coisa, Fonseca, duas coisas, na verdade. Uma, quando você estava falando da padaria, que tem aquele caos teu, aquela historinha do pão. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu me lembrei da questão lá do pão verdadeiro, né? Sim. Eu, de vez em quando, eu dou uma saída dessa, né? Na padaria, eu peço ao padeiro, quem está atendendo, que, assim, eu queria pão verdadeiro. Você tem um pão verdadeiro aí? O pão que você come e você não precisa comer de novo. E aí a menina ficou me olhando, pão verdadeiro. Mas esse pão aqui é verdadeiro. Meu. Não, esse pão não. Eu como todo dia, eu tenho que voltar aqui para comer de novo. E aí ela ficou assim, não entendeu, chamou a colega de balcão. Eu falei, chama o padeiro está aí? Posso perguntar a ele? Aí chamou o padeiro, perguntei, você tem pão verdadeiro aí? E ele pegou, ué, mas esse pão é verdadeiro, eu não estou entendendo o que o senhor quer falar. Eu falei, aquele pão que você come, que você não tem mais fome. Ele, mas não tem esse pão. Tem, porque eu já comi esse pão. E aí, dentro dessa brincadeira, entre aspas, eu pude anunciar o evangelho, que veio 3 balconistas, mais um padeiro, a gerente, e aí eu, ali numa leva só, falei do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, que veio para matar a nossa fome, saciar a nossa fome. Muito bem lembrado, cara. Eu me lembrei disso. Uma outra coisa só, Fonseca, e aí é uma coisa que você falou que me lembrou. Não sei se você conhece os irmãos, talvez alguém já tenha lido. Tem um livro que o título dele é A Divina Revelação do Inferno. Uma mulher que escreveu, acho que é Mary Baxter, o nome dela, A Divina Revelação do Inferno. Eu tive contato com esse livro há muitos anos atrás. Eu nem me lembro exatamente do conteúdo, mas na hora que você estava falando sobre a questão do inferno, né? Quer dizer, saquear o inferno, um monte de gente está indo para lá. Eu fiquei pensando também, Fonseca, o quanto a nossa falta de revelação, às vezes, do inferno, ou do que é o inferno, influencia o nosso fervor evangelístico, entendeu? Sim, O sim. fato, às vezes, da gente não perceber que o inferno é o que é, também faz a gente deixar de pregar, né, da forma como deveria pregar. Sim. Eu tenho refletido também um pouco nisso aí, Carlinhos, sobre céu e inferno, né? E eu penso que há um conceito que ainda está atrapalhado na mente do povo. Por exemplo, talvez por uma herança católica romana, a gente sempre pensa que o céu é um destino. Né? Vou viver bem aqui para que um dia eu vou para o céu. Só que céu não é destino. Céu é um lugar de volta. Nós fomos criados nesse ambiente de céu. Nós fomos criados santos. O homem foi criado santo. Obviamente que nós viemos de uma raiz pecaminosa. Mas a ideia de Deus, o pensamento de Deus, ele enviou Jesus da onde? Do céu. Jesus cumpriu a missão e ele volta. Para onde? Para o céu. Então, céu não é destino. E quando a gente fica pensando que céu é destino, a gente não tem também uma visão real do inferno. Então, o inferno, por exemplo, o inferno é quando a pessoa vive fora do propósito de Deus. Não dá para a gente definir, obviamente, uma frase só, né? Mas o inferno é a ausência de Deus. O inferno é quando a pessoa vive a vida dela fora do propósito que Deus criou. E nós é que temos que dizer isso para ela. Né? Eu acho que isso é muito importante também. Você vê que o inferno também não é o fim, porque a Bíblia diz que depois no juízo, o inferno será lançado no lago que arde com enxofre.
Então, o inferno ainda não é o fim. Então, me dá uma ideia, né, de que o inferno já está por aqui. Né? Já está por aqui. O inferno não é um lugar que a gente vai. Né? Nós temos que anunciar o evangelho e, como homens de Deus, como filhos de Deus, nós recebemos a autoridade de Jesus para entrar no inferno e sair do inferno. E o inferno não pode nos deter, porque nós estamos em Cristo. Então, eu entro no inferno, saqueio a alma, volto, levo ela na presença de Deus e ela sai do inferno. Então, mais ou menos assim. Mas deixa isso é para outro tempo. Mas, muito bem, sua abordagem foi muito boa. O Noé pediu para falar. Abre o seu microfone, Noé. Fala, por favor. Mas para mim, tá ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Para mim, tudo é novo nessa tecnologia, mas é uma bênção, né? A gente está falando para muitos irmãos, né? Isso é uma bênção. Nesse período de isolamento, então, valeu ouro essas lives, valeu ouro. Eu queria cooperar com o que você falou, Fonseca, usando a palavra de Deus aqui em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, que diz assim, ó, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Aproveitai as oportunidades. Jesus, quando esteve naquele poço da Samaritana, ele aproveitou a oportunidade ali de pedir água e falar da água viva para aquela samaritana. Então, quando a gente vai na padaria, conforme você falou, nós temos que aproveitar todas as oportunidades, não só do padeiro, mas da caixa, do atendente, todas as oportunidades, porque Deus apresenta diversas oportunidades para nós. Uma vez eu estava no Parque da Cidade, lá no Rio de Janeiro, e nós fomos pegar água numa fonte e o Adalberto estava conosco. E o Adalberto, de repente, falou bem assim, tudo isso que está aqui foi meu pai que fez. E tinha uma senhora atrás do Adalberto e falou bem assim para ele, seu pai? Seu pai era o conde fulano de tal? Aí o Adalberto falou assim, não, o conde fulano de tal era empregado do meu pai. E ele começou a falar de Deus, criou aquilo tudo, né? Aproveitando as oportunidades. Então, eu queria só cooperar contigo, aproveitar as oportunidades. Amém? Amém. Obrigado, Noé, pela cooperação. Isso fala de nós sermos sensíveis. A sensibilidade é muito importante no cristão. Está no ônibus, olha, o passageiro está ao seu lado. Está andando na rua, olha aquela pessoa que está sentada no meio-fio, que está pensativa, né? Você falou id. Id, na verdade, quer dizer indo diariamente evangelizando. Amém? Amém, Noé. Obrigado pela participação aí. Eu Amém. creio que isso está dentro do que Franco também nos falou. O evangelismo precisa ter um contexto. Jesus e os apóstolos, assim como Paulo no Areópago, né, quando havia aqueles altares dos deuses, eles destinaram um altar sem nenhuma imagem, apenas com uma inscrição ao Deus desconhecido. E Paulo, inspirado ali, ele aproveitou aquela oportunidade e, dentro daquele contexto da adoração,
Paulo anuncia o Evangelho. Então, nós precisamos estar assim. Agora, eu creio que essa sensibilidade, ela parte de um coração alinhado com o propósito, focado. Vou dar um exemplo para você. Eu já peguei irmãos, e até pastores, que não trabalhavam um aspecto evangelístico da localidade, por ele pensar assim, mas se a gente pregar e ganhar um monte de gente, quem vai cuidar? É verdade. Aí não evangeliza, não proclama, não incentiva as pessoas a anunciar, a testemunhar o evangelho. Amado, quem vai cuidar? Olha, presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que os anjos queriam vir pregar, mas Deus falou que essa missão é dos homens. Para pregar, Deus mandou a gente. Agora, para cuidar, nós temos relatos na Bíblia que Deus envia anjos para cuidar. Vários textos e contextos na Bíblia que Deus enviou anjo para cuidar de pessoas, de irmãos. Agora, e pregar o Evangelho? Somos nós. Sou eu, você. Agora, o coração tem que estar alinhado com o propósito. Muitos filhos. E a gente pouco foca nisso. Amém? Danilo pediu para falar? Amém, irmãos. Palavra muito, muito edificante. E realmente a gente precisa colocar em prática, né? A gente tem conhecimento que o projeto Eterno de Deus é ter essa grande família de muitos filhos, a mais semelhança de Jesus. Mas muitas vezes a gente sabe que tem que pregar e perde muitas vezes as oportunidades. Eu mesmo já tive várias vezes que eu preguei que ao invés de eu dar o gancho no contato, o contato me deu um gancho, né? E aí eu preguei meio que forçado, tive que pregar, né? O cara me deu o gancho e me deu uma entrada assim de sola que eu não tinha como não pregar o evangelho. Então, realmente o projeto Eterno de Deus, ele não pode ser só o projeto Eterno de Deus, ele também tem que ser o nosso projeto, né? A gente também tem que ter esse mesmo projeto como estilo de vida. E muitas vezes a gente sabe isso na teoria e negligenciamos na prática, né? Paulo fala que a gente deveria estar em tempo e fora de tempo na pregação do evangelho, porque o tempo realmente a gente não pode perder mais tempo, né? A pessoa pode morrer amanhã, morrer daqui a alguns minutos, e a gente pode ter sido a última pessoa que teve contato com essa pessoa e a gente perdeu a oportunidade ali de anunciar o evangelho. Tem um material muito interessante que eu acho que quase todo mundo conhece, que é os 5 ingredientes indispensáveis para realizar a obra de Deus, né? Que também chamamos de Voreia, né? Que é visão, Dimitian, visão, oração, relacionamentos firmes, estratégia e ação, que esses são 5 ingredientes. O primeiro é a visão. E todos os demais dependem dessa visão que nós temos da vontade de Deus, do projeto eterno de Deus, né? Se a gente não tiver essa consciência, como você colocou aí muito bem, de que nós somos templos do Espírito Santo, que juntos somos igreja, e que Deus quer ter essa família de muitos filhos, então é papel nosso de pregar o evangelho, né? Também com a nossa vida e também falando, que às vezes a gente se esconde um pouco, né? Que a gente tem apenas que obedecer a Deus no sentido de não mentir, de não dos pecados aí comuns que todo mundo sabe, mas também não pregar o evangelho também é um pecado, é um erro, né, da nossa parte. E muitas vezes a gente tem realmente como igreja negligenciado isso. E aqui no material ele coloca uma questão interessante, né? Que eu tenho uma visão, um conceito da visão. Eu sei qual é o projeto Eterno de Deus, né, para a minha vida. Eu faço parte desse projeto, ou eu apenas tenho um conceito dele, ou eu tenho de fato essa visão de que Jesus me chamou para ser e fazer discípulos. E aí ele fala assim: a visão produzirá em mim transformação, que é igual viver a visão, paixão, que é igual arder pela visão, e compromisso, que é igual viver para a visão, e sacrifício, que é igual morrer pela visão. Então, se a gente realmente tem a visão de Deus, né, a visão de Deus, o projeto de Deus para a vida de cada um de nós, a gente vai viver em função dessa visão. Então, indo para onde for, né, de férias, para o shopping, como você colocou, na padaria, né, lá no açougue,
a gente precisa estar atento, orando e pedindo a Deus para nos dar uma oportunidade. Não é chegar também falando de qualquer forma, mas que Deus possa ali colocar pessoas, né, perto da gente, nos dando uma oportunidade ali de proclamar o evangelho para essas pessoas, né? Que a gente possa, graças a Deus, Deus está nos despertando, né, nesse processo, e que a gente de fato venha a colocar isso em prática, né? Não só agora nessa pandemia, mas quando a gente tiver os nossos relacionamentos aí restabelecidos, né, com as pessoas no nosso trabalho, no lazer, para quem tem na universidade, na escola, que a gente de fato possa arder, como o Mitian colocou aqui muito bem, né? Paixão, que é igual arder pela visão, que a gente venha realmente ser apaixonados e saber que o tempo ele é urgente, né? Amém? Amém. Bom, queridos, eu queria encerrar aqui e deixar para vocês um refrão de uma música. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Aleluia. Queria pedir o Magno. Magno está por aí ainda? Paz, querido. Magno, ora por nós, querido. Ora para que Amém. Deus amplie nosso entendimento, nossa visão no propósito. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E que Ele desperte em nós esse arder no nosso coração, para que possamos cooperar de forma plena com o propósito eterno. Amém, querido? Amém, Afonso. Amém, amados. Pai de Jesus para todos, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem aí? Amém. 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 Vamos estar orando. Papaizinho querido, nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Nós rendemos graças a ti pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Sabemos que não merecemos nada disso, Pai. Quantas vezes falhamos, Pai, como discípulo, deixando de pregar a tua palavra, porque temos recebido, temos o entendimento, Senhor, que de fato o nosso papel é pregar, e o teu Espírito é quem convence o homem do pecado e do juízo, Pai. E quantas vezes nós negligenciamos tudo isso que o Senhor tem nos falado e tem nos ensinado? Quanto já recebemos, Pai, e muitas vezes a gente deixa de fazer, Pai. Nós queremos nessa noite te pedir, Pai, em nome do teu Filho Jesus, nos ajuda, nos capacita, Senhor. Sim, sim. Enche-nos do teu Espírito, porque se formos cheios do teu Espírito, Pai, sabemos que iremos aonde quer que o Senhor nos mande, Pai. Mas para isso nós precisamos depender do teu Espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, sabemos também que é o teu Espírito, Senhor, que faz arder em nossos corações, Pai, a vontade, Pai, de pregar e proclamar o teu evangelho, Pai. Sem o teu Espírito, nada disso, Pai,
iremos fazer. Por É isso, verdade. amado Espírito Santo, nos ajuda a ir atrás das vidas, para que de fato se cumpra o propósito eterno nas nossas vidas e na vida daqueles que não te conhecem, Pai. Em nome de Jesus, o teu propósito é uma família de muitos filhos, semelhante a ti, Pai, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Por isso nós te pedimos essa noite, Pai. Sê conosco, nos ajuda, Pai. Envia, Senhor, homens e mulheres capazes de ir e fazer a tua vontade e o teu querer. Que possamos, de fato, Pai, como está a tua palavra em Mateus 28, a partir do 19 ali, Senhor, que nós possamos ir, fazer discípulo de todas as nações, batizando cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Mas muitas vezes aquilo que desejamos a gente não consegue fazer, porque muitas vezes nós não fazemos como a tua palavra nos instrui, e também não fazemos, Senhor, porque muitas vezes deixamos de fazer aquilo que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. Por isso, Senhor, nessa noite nós nos curvamos diante, Pai, de Ti, da Tua bondade, do Teu amor. Te pedimos em nome de Jesus que cada irmão, Pai, que participou dessa live, que a Tua igreja no mundo, Pai, possa ter esse entendimento, Pai, de fazer discípulo, Pai, de enviar pessoas por todo esse mundo que o Senhor criaste para alcançar as vidas, para que cada vida aí fora, Senhor, que não te conhece, Senhor, possa ser cheio de Ti, do Teu Espírito e fazer a Tua vontade, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Pai. Amém. 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 Amém, Fonsa. Amém, querido. Obrigado aí pela participação. Obrigado a todos pela atenção também. E querendo, assim, nosso Deus, próxima sexta-feira estaremos de volta aqui, às 20 horas em ponto, iniciando mais um tempo juntos. Amém? Agora, Danilo, se quiser liberar os microfones.